Olá, irmãos. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. Estamos aí. No episódio anterior, nós tratamos ali Apocalipse 7, os 144 mil, até mais ou menos o versículo 8. E neste episódio, a gente vai tratar um pouquinho da visão dos glorificados, que é do versículo 9 até o versículo 17. Depois dessas coisas, vi e eis que havia uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Meu Amém. Irmão Ricardo, o que o irmão consegue trazer aí a respeito desses pontos? Bom, no episódio passado tratamos dos 144 mil. Nós estamos buscando aí esse entendimento cada vez mais refinado acerca das 2 casas de Israel, e principalmente com relação à bênção da primogenitura para Efraim. Então nós encontramos aqui na história de Gênesis, por exemplo, algo muito importante que o Senhor foi deixando para os patriarcas desde Adão: frutificai e multiplicai, para Noé também, frutificai e multiplicai, e chegou até Abraão. E eu uso muito essa passagem bíblica de Gênesis 22, 17 ao 18, onde está ali o contexto que o Senhor pede Isaque para Abraão, um contexto histórico que aponta para o sacrifício de Jesus, que aponta para grandes promessas que o Senhor vai cumprir nos dias vindouros. E esse verso diz assim: multiplicarei, Abraão, que Abraão foi fiel ao Senhor, multiplicarei a tua descendência como estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E em tua descendência, já no verso 18, diz assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E nós percebemos aí uma estrutura, uma promessa que aponta para uma estrutura que o Senhor vai estabelecer no milênio. E nós precisamos discernir essas 3 ordens de nações que serão estabelecidas na terra, no milênio, na verdade. Essas areias como a areia as areias como a praia e as estrelas do céu. Muitos fazem uma associação que seria a mesma coisa, como as estrelas do céu, igual a areia do mar. Mas se nós meditarmos profundamente nisso, nós vamos perceber que pode até que haja alguma equivalência na quantidade, porque são incontáveis, mas em glória elas são distintas. Nós precisamos entender que existe uma descendência que vai alcançar uma bênção, uma herança e serem iguais às estrelas do céu, e tem uma descendência que por misericórdia será alcançada, e elas serão tidas como areia da praia do mar, apontando para os que serão glorificados e para aqueles que não serão glorificados. E eu também peguei vou falar um pouquinho só, né, sobre isso, só uma pincelada, passando bem rápido, que tem a ver com os efraimitas, né? Aqui que é a grande multidão, né, que diz lá que ele será uma multidão de nações, né, uma promessa feita ali para Efraim. E o interessante, né, é que eles estavam com folhas de palmeiras nas mãos aqui, né? Folha de palmeira remete a quê? A festa dos tabernáculos, né? A gente percebe, pegando mais um gancho do que o irmão Ricardo falou também,
que existem níveis, né, de magnitude. E de fato é isso. Por que nível de magnitude? Porque o reino de Deus você vê o governo e você vê as nações. E no reino milenar, isso aqui é um texto que fala do reino milenar, né? No reino milenar, as nações estão ali adorando ao Senhor de ano em ano, né? Indo até Jerusalém, onde está o rei, onde tem um templo ali. Tem um templo ali. E estão comemorando a festa dos tabernáculos. Está lá em Zacarias capítulo 14. Só que aqui é diferente. Aqui eles estão em outro lugar, né? Eles estão com palmas nas mãos, né? E eles estão diante do trono de Deus e do Cordeiro. A gente sabe que o Pai não vem no reino milenar. O Pai fica lá em cima, quem vem primeiro é o Filho. Então eles estão lá no céu. A igreja, ela tem acesso ao céu, sim. Ela não, a herança dela não é celestial, ainda que algumas promessas celestiais, como o corpo glorificado, galardão, Nova Jerusalém, sim, mas as nações pela qual ela vai reinar, né, a herança da terra que Deus prometeu a Abraão é nossa, né, da igreja. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse local? Nós estamos diante do Pai, adorando a Ele na festa dos tabernáculos, né, de ano em ano também, né? De ano em ano, a igreja subirá no Monte Sião, né, celestial, e estará lá adorando ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, né? Como diz o texto, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestido de roupas brancas, se santificaram. Já é mais Já roupas brancas, né? Já remete aos 144 mil, que são puros. Lábios puros, né? Então, olha o que diz o texto. De repente, alguém pode pensar, não, essa festa aí é só para Israel. Não, não é só para Israel. Olha o que diz o texto. Aqui está bem claro, né? Eram de todas as nações, né? De todas as nações. O texto aqui está bem claro, né? Tribos, raças e línguas, né? Então, é de todas as nações, e não de uma única nação só, tá? Por quê? Porque nós é que nos alinhamos, né, à nação de Israel, né? As promessas foram feitas a elas, né? E nós é que fomos enxertados ali na oliveira. E cá estamos, né? Nesse caso aqui, estamos adorando ao Senhor na festa dos tabernáculos, em cima do mar de vidro, não somente nós, mas toda a igreja, né, de todos os tempos, né, desde Adão até o último eleito ali, né, selado antes de começar a última semana. Ficar aqui só nesse aspecto, aqui pegando aqui o versículo 9 e 10, aí o Pedro aí vai dar continuidade aí, né? É legal, cara, a gente falar de Apocalipse 7, que tem muita confusão, né? Eu queria que vocês tenham abordado a respeito dos 144 mil, e esse finalzinho, quando cria-se essa dúvida, cadê Efraim? Você pode perceber que também não tem a tribo de Dan. Sim. Né? Quando você lida com coisas espirituais e promessas espirituais, Efraim não aparece e Dan não aparece. Efraim, porque é um reino, né? E o reino está ali, as 10 tribos, né? Efraim está ali nas 10 tribos, né? A plenitude dos gentios, e Dan, que é a tipologia do inimigo. Não está, assim como os 12 apóstolos também eram 12 e tinha a tipologia do inimigo em Judas. Então você vê que Deus ele sempre marca, sempre mostra, né, a obra e a anti-obra ali, né, no meio da obra. A anti-obra sempre ali, permeando no meio da obra. E ele mostra na hora de galardoar, na hora de premiar, ele faz questão de evidenciar que a parte negativa do recado não aparece na hora de ser premiado. E Dan é essa tribo que está ali, que não aparece. E Efraim, por ser um reino, quando a gente entende as duas casas e vê que Efraim deixa de ser uma tribo para se tornar um reino onde estão os gentios, você vê as 10 tribos ali tipificando Efraim. E quando você continua lendo, né, você vê que essa epígrafe que tem entre o verso 8 e o verso 9, isso é uma coisa colocada pelos homens. Isso não está nos manuscritos. Né? A dissertação continua, e aí ele continua falando, João continua falando o que ele estava vendo. Ele fala, depois dessas coisas, depois de
de ver os 144 mil, depois de ver todo esse selamento deles, eu vi logo em seguida uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Povos, línguas, nações, em pé diante do trono. E esse texto, esse versículo, mais precisamente essa parte onde ele fala que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, isso está conectado com Apocalipse 5, 9 e 10, que fala ali que com o sangue do Cordeiro ele comprou para Deus todo o povo que procede de línguas, nações e tribos, e com o seu sangue comprou para Deus e constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ali você conecta. E você sabe logo ali, com a conexão de Apocalipse 5, 9 e 10, quem são esses povos de línguas e nações? São esses que estão vestidos de branco, são esses que foram selados como 144 mil, e uma coisa vai puxando a outra, e você vai pegando essa grande coxa de retalho que é a escritura, e vai costurando uma peça na outra e vai tomando forma, né? A revelação vai ganhando forma. E aí outra evidência, né, que está se falando das festas dos tabernáculos foi o que o Igor acabou de dizer, as palmas. Se você vai na lei, você vê que era uma das ordenanças da festa dos tabernáculos, era o povo de Israel colher árvores frondosas, palmeiras, e as palmas estão para linkar com as festas. Está mostrando, isso aqui é o tabernáculos. Tabernáculos é a bodas, é onde Cristo vai se casar com a igreja, onde ele vai se juntar, o cabeça e corpo. É nesse momento onde o pai está presente no casamento do filho e da noiva, metaforicamente falando. O pai tem que estar presente. Onde que um pai vivo não vai estar no casamento do seu filho? Ele está. Por isso que acontece no céu. Por isso que essa festa ela está conectada entre céu e terra, porque o céu está se aproximando da terra. No milênio ele vem se aproximando até o dia que ele vai se fundir e uma coisa vai ficar única. Quando aconteceu o último tabernáculo. O último tabernáculo é quando Deus vem tabernacular com os homens, com a Nova Jerusalém. Esse é o último tabernáculo no final do milênio. E aí não há mais necessidade das nações entenderem as festas, porque vai haver a plenitude dos acontecimentos ali. O grande tabernáculo, a glorificação do planeta Terra, o céu vindo para cá, tudo se tornando em estado eterno como era originalmente, e essa grande maravilha acontecendo. Esse momento aqui, onde o povo está, a gente vai falar disso aí mais na frente um pouco, mas aí está lá o povo diante do trono, diante do Cordeiro, junto com a família do céu, a família da terra e a família do céu, unida finalmente, né, se tornando uma grande e única família, adorando as duas maiores autoridades do planeta Terra, o pai e o filho, ali na frente da sua família, sendo reverenciado, recebendo poder, honra, glória e adoração que é devido. É isso aí que eu tenho para dizer até aonde a gente leu. Amém, amém. Eu acho interessante se os irmãos voltarem no capítulo 5 ali de Apocalipse, a gente vai ver ali a visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro. E o texto aqui está trazendo sobre o trono, né, e os 4 seres viventes que estão em volta do altar. Se vocês perceberem bem, o cântico que está sendo descrito ali no capítulo 5, ele mostra essas fases, tá? Por que mostra essa fase? Porque a primeira cântico e louvor é dado assim, ó, no versículo, a partir do versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de ouros, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, e os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então aqui a gente já está vendo uma fase, que é exatamente a fase desse milênio, a fase desse reinado de Cristo. Mas se vocês forem ver a sequência do texto, ele vai nos apontar depois, ó, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra,
já está apontando a ressurreição também aqui, tá? E sobre o mar e tudo que neles há que estavam dizendo. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Então essa é a outra fase. Quando acaba o milênio, a gente já vê toda a criatura, porque o que a gente vê na palavra é que todo joelho se dobrará. Esse é o momento da coroação de todos, né? Aquela fase final, aonde as nações já vão estar ali julgadas para quem vai entrar nesse reino eterno e quem, infelizmente, não vai adentrar nesse ponto. Um outro ponto que eu quero trazer para os irmãos talvez trazer algum ponto aqui, é sobre essa vestidura branca que está mostrando aqui, né? Essas vestiduras brancas, porque as vestiduras brancas, elas já vão apontar também a recompensa desses que estão sendo posicionados junto ao altar. Quando a gente estuda o dia da expiação, você vê que todo esse ritual do dia da expiação, que é o dia do Senhor, né? O dia que ele entra e sai do Santo dos Santos, nesse dia tinha todo esse ritual aí, o sumo sacerdote tinha que passar por ele. Você vê que primeiro o sumo sacerdote passa. Então, na sequência da lei, o sumo sacerdote era o cara que tinha que fazer isso, né? Na verdade, Jesus fez. Né? Ele não veio, não tinha pecado, se fez pecado por nós, sujou as suas vestes, sua roupa, o seu corpo, né? O seu tabernáculo, com os pecados da noiva, se purificou, né? Morreu, ressuscitou, acordou glorioso com a sua veste branca, límpida, pura e sem mácula. A roupa para poder entrar no Santo dos Santos era essa. E aí ele cria uma condição de entrar no Santo dos Santos, um véu, né, da sua carne, entra lá e cria condição para todos nós entrarmos. Só que quando ele... Aí você vê a sombra e a realidade da lei. O povo, no dia da expiação, que era o dia mais importante das festas, né, para o povo de Israel, eles ficavam esperando o sumo sacerdote sair dali para levá-los com seus pecados remidos à festa dos tabernáculos. É o que está acontecendo no céu. As vestes brancas do povo que está no céu ali, adorando a Deus, está branca porque está com seus pecados expiados por causa do sumo sacerdote. Por isso que eles estão com as palmas brancas nas mãos, porque estão comemorando a expiação dos pecados, que nem está lá nas 7 maravilhas das 70 semanas de Daniel, a expiação da iniquidade, se cumpriu. E eles estão ali com as vestes brancas para poder, de fato, agora, numa realidade, não mais agora pela fé, e nem com a sombra da lei, de fato, estarem na presença de Deus. Porque esse era o plano original de Deus para o povo de Israel. Não era para uma tribo só entrar no Santo dos Santos, era para a nação de Israel entrar. Ele prometeu no Monte Sinai que faria de Israel uma nação de reis e sacerdotes. Mas por causa da desobediência do pecado, se tornou numa tribo de sacerdotes. E agora não para todas as nações da terra, mas só para Israel. E aí, ali você vê o plano restaurado. Todo Israel dentro do Santo dos Santos, como haveria de ser, como foi quando Davi mostrou que ele, da tribo de Judá, com roupa de sacerdote da tribo de Levi, entrou e botou todo Israel na presença da Arca da Aliança quando ele foi botar a arca, levou a arca para Jerusalém. Lembra disso? Ali é a tipologia desse fato do que está acontecendo no céu. Ali ele mostrou para Israel, foi a única vez que todo Israel presenciou a Arca da Aliança sem o véu. Foi quando Davi, o filho Davi, que é uma tipologia de Deus, de Cristo, estava ali com roupa sacerdotal, ele rei, sacerdote, levando as 12 tribos para o tabernáculo de Davi, sem véu. O legal ali é que o texto, ele descreve o final da história, né? Sim. O pessoal com roupas brancas e palma nas mãos. Mas antes do final da história, né? Tem todo um enredo por isso aí, né? O interessante é o seguinte, olha como é que Deus ele linka tudo, né? Você conhecendo as festas, você consegue linkar o que está aqui em Apocalipse. Porque antes do Yom Kippur, aliás, antes do Sukkot, tem o Yom Kippur, né? Antes do tabernáculo, tem um dia em que você vai fazer expiação, que você se arrepende dos seus pecados. E na tradição judaica, fora a Torá, que tem essa festa lá, não é tradição, é bíblico isso, né? Mas na tradição judaica diz o seguinte, que dias antes do tabernáculo, na expiação, Deus ele está olhando as pessoas, ele está ali olhando, né, o coração das pessoas. Quem tem um coração puro, quem tem um coração limpo,
ele não risca o nome do livro da vida. Ele permanece, ele deixa o nome escrito no livro da vida e essa pessoa consegue alcançar o ano seguinte. Isso é tradição, isso é uma tradição que eu estou falando, tá? E ela consegue alcançar a festa dos tabernáculos. Mas, olha que interessante, o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 3, né? A partir do versículo 2, diz assim, ó, na minha versão aqui, tá? Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, né? Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Aí tem a ver com a bacia que o irmão Ricardo falou, né? Se arrependimento, de boas obras, tem a ver com o que o Pedro falou, que o espaço ali da purificação até a glorificação, né? Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficaram sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo, que tem a ver com o irmão Ricardo falou, estarei convosco todos os dias, né? Ou para sempre vocês estarão comigo, João 14. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Uhum. Aqueles que conseguirem a vitória, que é o que Wagner falou, que é o momento da honra, né, dos que são vitoriosos, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Né? Olha como é que tudo linka, né? Do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim, né? Então, veja que interessante que o que está acontecendo aqui em Apocalipse 7, mais precisamente versículo 9, 10 em diante, é justamente a promessa que Deus fez para Sardes, é justamente o cumprimento da entrada e a saída do sumo sacerdote, como diz ali, como falou, né, o pastor Pedro, é justamente o cumprimento das festas. É uma passagem riquíssima, que daria para a gente ficar aqui horas e horas falando só sobre a festa dos tabernáculos e a concretização da igreja reinando com ele e tabernaculando com ele, não apenas aqui na terra, mas também no céu. É uma honra que não tem nem como... É inefável o propósito que Deus tem para com a igreja, né? Deus queria habitar no coração, mas de fato no santuário terrestre existia um véu. E quem é que poderia se achegar no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote, com vestes sacerdotais, puro. Lembra que ele entrava com uma cordinha, porque se ele tivesse alguma mancha, algum pecado, ninguém poderia entrar lá para retirar ele. Deveria de puxar ele, porque se alguém entrasse lá, o lugar era tão santo que se alguém entrasse lá, seria fulminado pela glória de Deus, entende? Então as pessoas têm que entender o que aconteceu a partir do momento que Cristo morreu. Tá? O que as pessoas não entendem é por que Páscoa, por que foi preciso Jesus morrer por nós e por que agora não precisa mais de sacrifício. O que aconteceu? Jesus Cristo morreu e ele representa tanto aquele cordeiro pascual que era feito de tardes e manhãs, como o mesmo cordeiro que era introduzido para a festa da expiação. Por isso que diz no livro de Hebreus de que ele é o quê? Aquele cordeiro que morreu de uma vez por todas. Sim, nos dando Apocalipse também, né? Em Apocalipse também tem um cordeiro tido como morto em Apocalipse. Antes de abrir o selo, acontece isso. Exatamente. Tem um cordeiro morto lá. Exatamente. Então, o que o livro de Hebreus vem nos trazer? Que esse véu do santuário se rasgou, nos dando uma coisa que nós não tínhamos, que é um direito de entrar no Santo dos Santos. Como que a gente faz isso agora? Por intermédio do sangue de Jesus. Não precisa de intermediário, não precisa, a gente não precisa mais de um sumo sacerdote terrestre, mas precisamos reconhecer o sacrifício feito por Cristo. Por isso, qual é a orientação bíblica a partir de hoje? Entra no teu quarto, ora, e entra na presença do Senhor. Então, aquela lei que estava no Santo dos Santos, um lugar inabitável, hoje tem que estar dentro do nosso coração. E a troca foi feita. Qual troca que foi feita? Agora, nós habitamos o Santo dos Santos, e o céu, por intermédio do Espírito de Deus, habita o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, que somos nós. Mas como que a gente precisa estar?
vestido e não nu. Quando a gente vê lá essa carta de Esmirna, eu acho que é Esmirna, né, que você leu, se eu não me engano, ou Sardes, acho que Sardes, desculpa. A gente vê isso de um povo que não está cumprindo a vontade de Deus, mas que Deus está mostrando. Existe alguns aqui ainda que não contaminaram as suas vestes. Então, meus irmãos, o que é mais importante? A gente está com uma veste suja por causa do pecado se achegando no trono de Deus, ou nós estarmos com a veste limpa, fazendo a vontade de Deus de verdade? Vamos a partir do versículo 13, diz assim, ó: um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aqui entra o ponto que a gente vai debater bastante. Respondi-lhes: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eu acho que eu vou deixar só até aqui. Eu quero trazer aqui o pastor Igor. E aqui a gente percebe o seguinte, né? Quem são esses, né? Esses são os que foram perseguidos. Esses são os que passaram pela grande tribulação. Esses são os que passaram pela tribulação. Esses são aqueles que se permitiram negar a si mesmo, né? E não amar a sua própria vida até a morte, né? São esses. São esses. Ô Igor, é uma coisa rapidinho, só para... Porque aqui é onde entra o pré-tribulacionismo, né? Aqui eles falam que quem são esses? Eles estão vindo da grande tribulação, ou seja, já tinha um outro pessoal que já estava lá no céu antes, né? Na cabeça dos caras é assim que eles pensam. E esse povo estava na tribulação e veio depois. Só que não pode descontextualizar o que a gente está lendo aqui. Claro. Desde Apocalipse 6. Lá está falando das 12 tribos que foram seladas. Daqui a pouco ele está vendo uma multidão no céu, e é dessa mesma multidão que ele está falando aqui. Ele não está falando de um pessoal que chegou depois. Ele está falando do mesmo pessoal que estava ali e foi chamado de 144 mil. É a mesma. E outra coisa, né? Se fosse esse o caso, né? Aí teria que os pré-tribulacionistas terem que explicar o que esse pessoal está fazendo no céu, a não ser que eles creiam que também a igreja terá acesso ao céu. Mas se a igreja terá acesso ao céu, né? Acaba dando na mesma, porque qual é a diferença? É só 7 anos, né? Que no fim está todo mundo lá, né? Então, quer dizer, não bate, né? Eles darem essa explicação, porque eles estão comemorando tabernáculos, né? Aliás, a gente está tratando de um assunto aqui que eles não tratam. Eles não tratam desse assunto aqui que a gente está falando, né? Mas isso aqui é igreja, sempre é igreja, sempre é igreja. Uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla, né, os pré-tribulacionistas nesse aspecto aqui, é que no Novo Testamento, e nós estamos no Novo Testamento, todo aquele que recebe o Espírito de Deus, esse nasceu de novo. Se nasceu de novo, é igreja. Não existe um retrô, igual muitos assembleanos ensinam, que é um retrô do Antigo Testamento, que o Espírito vem e volta, vem e volta. Isso aí, meu irmão, desculpa, mas é heresia pura, né? Querer trazer a velha ordem de novo para um período do Novo Testamento, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição, não tem como. Então, as 2 testemunhas têm o Espírito, é igreja. Não tem uma outra palavra para isso depois da nova aliança, a não ser que existe uma terceira aliança que eu estou por fora, né? Mas a pessoa que, 144 mil, que são santos por quê? Porque se santificaram pelo Espírito. Então, eles nasceram de novo. Se nasceu de novo, é igreja. Então, a igreja estará aqui. De qualquer forma, esse grupo que está aqui é igreja, não tem como desassociar. Mas não vem palavra igreja desde as cartas lá, as igrejas, até o Apocalipse, lá no final do capítulo 22. Ok, mas no capítulo 20 também não tem igreja. No capítulo 21 também não tem igreja, né?
E nem por isso a gente diz que a igreja não está ali. Se for assim, Deus não está lá no livro de Esther, porque no livro de Esther também não tem nome Deus, né? Se a gente for fazer uma hermenêutica indo por esse lado, né? Então, na realidade, não tem a expressão igreja, mas tem santo, tem eleito, tem fiel, né? Tem todas essas expressões. E seguidores do Cordeiro. Vencedores, né? Guardaram a minha palavra. Como é que eu guardo a palavra? Eu tenho que ter a palavra no meu coração. Nasci de novo. Exato. Né? Então, não tem como desassociar. E, mais uma vez, essa explicação que eu estou dando é uma explicação que os pré-tribulacionistas, eu nunca vi ninguém tentar explicar isso que eu estou falando agora. É uma explicação, uma revelação, pode chamar do que se quiser, né? Que se você perguntar isso para eles, eles não terão resposta. Não terão, porque eles não têm base bíblica para dizer... O problema do pré-tribulacionismo é não entender as festas. Olha, nem estudar as festas. Porque quando eles estudarem as festas e chegar no dia da expiação, que ele vê que o sumo sacerdote entra uma vez e sai uma vez, ele vai ver que não tem duas vindas. Ali para. Ali já o trem descarrilha ali. Porque ele vai vir concordando com tudo. Vai vir concordando com a Páscoa, com o asmo, com a primícia, com Pentecostes, vai falar das trombetas, eles já vão estranhar, mas aí, vão concordar, vão ver as trombetas do Apocalipse, tem sentido. Aí chega no dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava e saía uma vez só, no mesmo dia, ele não vai conseguir encaixar isso aí. Duas saídas, uma depois e depois vem de novo. E aí desincroniza o negócio, cara, aí pronto. A gente, graças a Deus, né? Eles estudarem as festas, eles vão... A gente cai. tem vários caminhos. Nós temos as festas, nós temos as analogias, nós temos a nova aliança, nós temos a patrística, né? Que ensina o pós-tribulacionismo. O caminho que você quiser, nós temos para poder entrar aí nessa questão. O caminho que você quiser, a história que você quer, né? É a analogia do Antigo Testamento, né? São os textos do Apocalipse que mostra essas festas ali. Então a gente tem vários caminhos que a gente pode caminhar para mostrar que o pós-tribulacionismo é a que... Eu não vou nem dizer que se aproxima da verdade, é a verdade, né? É a verdade, cara. Em Gênesis 49 diz assim, antes lá no verso 1, Jacó disse, né? Anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Para mim isso é um gancho, como aprendizado para cada um de nós aqui. E a bênção para José é o mais detalhado, é o mais rico, é enriquecedor. E ele diz assim, olha, José é ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Ele duplicou aí a palavra ramo frutífero. Na hora me veio Efraim, porque Efraim significa duplamente frutífero e está apontando para uma mensagem, para um aprendizado nosso, para hoje, para agora. E aqui continua, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos, já está no plural aqui, ramos, corre sobre o muro. Na hora me veio à mente, que muro que deve ser esse? Será que é o muro de inimizade que nós estamos enxergando hoje muito acontecer? O inimigo trabalhando no coração de muitos para que o muro de inimizade seja estabelecido, para causar mais divisão, mais afastamento dos domésticos da fé. Então eu percebo que existe um muro que tenta impedir o nosso trabalhar, do trabalhar de Deus, e às vezes esse muro nós mesmos que criamos. Nós precisamos alcançar o nível de humildade, de maturidade, de querer chegar no propósito que o Senhor confiou em nossas mãos. E ele continua aqui, os flecheiros deram amargura. Os flecheiros aqui me faz lembrar de Ismael, por exemplo, porque Ismael foi o primeiro filho de Abraão e ele foi flecheiro, e ele foi o pai dos árabes. E se nós olharmos e estudarmos a história, Flávio Joséfo, os outros historiadores, vamos perceber que o povo do príncipe que há de vir tem uma etnia que voltada ali para o Oriente Médio, voltada para os árabes. Os flecheiros deram amargura
e eles odiaram. Essa palavra odiaram aqui me faz lembrar de Edom, que também aponta para essa mesma etnia. E tem uma palavra pesada contra Edom aqui, lá no profeta Obadias. Então nós teremos muitos adversários, mas nós precisamos entender o cenário, porque dias de novas dores estão chegando. Em oração com o Senhor, eu sinto que nós precisamos aproveitar cada momento, porque o Senhor quer aperfeiçoar, quer trazer as suas testemunhas ao amadurecimento, uma maturidade de lidar com todas as situações e todas as circunstâncias, porque pessoas vão ficar temerosas, com medo, muitas pessoas vão andar para lá e para cá buscando respostas, buscando entendimento, buscando direção, buscando uma esperança, e o Senhor vai proporcionar cenários para que as suas testemunhas sejam usadas para instruir a muitos nos últimos dias. Isso está no livro do profeta Daniel, capítulo 11. Lá diz que eles instruirão a muitos, mas eles vão sofrer, principalmente com a traição. Eles vão ser traídos. E muitos vão chegar até essas testemunhas com lisonjas, para proveito próprio. Precisamos nos preparar para as traições. Porque se queremos ser seguidores de Cristo, nós precisamos entender o que Cristo padeceu, porque nós também podemos padecer igualmente. Então, essa mensagem aqui de José é muito interessante. E aqui ele continua, que as bênçãos de teu pai, José, excederá as bênçãos dos meus pais. O que isso significa? Que a bênção do Deus Pai eterno excederá a bênção daquele que o gerou nesta terra. Ou seja, uma bênção que é incomensurável. Isso aponta para a bênção da primogenitura de Efraim, que está destinado aos santos que serão glorificados. E você vê que esse povo que veio da grande tribulação, eles alvejaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro, que realmente vai ser a ocasião em que a igreja vai ter que alvejar em muito, as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque vai ser o momento de maior tribulação da história da igreja, a grande tribulação. Realmente nunca houve, né? Nunca houve, nunca mais haverá. Como nunca houve. É quando vai se cumprir a palavra que Jesus falou, que por causa do meu nome, vocês serão odiados por toda a terra, por todos. Todos os governantes, todos os reis vão odiar vocês por causa do meu nome. Seremos odiados, porque estaremos fazendo coisas, assolando a terra de maneira como a terra nunca foi assolada. Então, realmente, eles vão odiar a gente por causa de Jesus, os cristãos, né? Então, assim, realmente a gente vai ter que alvejar a nossa roupa com atos de justiça, porque ser odiado e pagar o mal com bem não é fácil, irmão. Não é fácil. Tem que ter muito ato de justiça. Tem que estar alvejando muito a roupa. E esse vai ser um momento realmente de muita complicação para a igreja. Mas eu creio que vamos estar, depois dessa chuva serôdia, que é lá no início da semana, lá do meio para o final, a seara vai estar madura, amadurecida, produzindo frutos como nunca produziu, trazendo consigo as nações que vão adentrar no milênio, dando testemunho, porque são testemunhas. Eu creio que o aperfeiçoamento vai acontecer, o aperfeiçoamento final da igreja vai acontecer realmente na última semana, e principalmente na grande tribulação, onde a igreja vai mostrar o que é ser igreja para as nações. Verdade. As nações que vão entrar no milênio. E é ali, irmãos, naquela última metade da semana, que eles vão se submeter à nossa realeza, como homens ainda. Ali que eles vão ver e vão entender por que seremos reis e sacerdotes deles. Ali eles vão ver o poder da igreja, de fato, antes dela ser glorificada. É ali. E eu creio nisso, irmão. É ali que a igreja será poderosa. E quando a gente vê ali no versículo 15, quem são esses? Esses já estão diante do trono.
tá? Já estão diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário, tá? Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, o que eu quero que os irmãos enxerguem e consigam visualizar nós hoje somos esse tabernáculo, porque esse santuário onde Deus habita. E quando a gente vê lá em Apocalipse 11, a gente vê um santuário sendo medido. E a gente vê 2 testemunhas sendo medidas ali, tá? E o lado interno, este lado interno, ele é um lado que está sendo medido, mas a parte externa do santuário vai ser pisada por 42 meses, apontando esse ponto. E depois a gente vê 2 testemunhas saindo para pregar, entende? Mas se elas estão, meditem comigo, se elas estão saindo para pregar, é porque primeiramente elas já estão sendo contadas diante do altar de Deus. Elas já estão posicionadas. Esse é o ponto interessante da gente observar. E esse santuário é uma referência, essa referência que eu fiz, aonde o céu se achega a nós, habitando, o Santo Espírito de Deus, habitando no coração do homem, e o homem se achegando no Santo dos Santos, por intermédio do sangue de Cristo. Então, meus irmãos, quando a gente tem essa visão do santuário hoje, tá? Essa é uma visão do nosso lado interno, a parte santa, o lado interno do homem. O ponto principal seremos atribulados, seremos perseguidos, sim. A igreja que pensa que não vai passar por uma grande tribulação, essa igreja não está preparada, entende? As pessoas precisam entender que a tribulação, ela molda o caráter dos santos, faz parte da tribulação. E essas 2 testemunhas estão sendo medidas para sair a pregar e sim para morrer se necessário for. E o versículo 16 daí diz assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Olha a tribulação. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte de águas vivas, né? Fonte das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui a gente já vê, né, que o fim da morte, o fim do sofrimento e o fim da perseguição, exatamente. E aí, olha só que legal, aonde é a fonte da água da vida? Ela sai da onde? Do trono. Do trono de Deus. Do trono de Deus. Eles estão aonde agora, nesse momento? Exatamente. Olha só que diante do trono de Deus. O cordeiro os apacentou, levou eles para cima, né? Depois de todas as coisas que aconteceram na terra, batalha, tudo, mas no tabernáculo, no dia do casamento, ele entra nas tendas de Sara e leva a igreja, leva a sua noiva para as fontes da água da vida, que é onde? O trono do Pai. Exatamente. É perfeito. Irmão Ricardo, o que o irmão traz para nós aí? É interessante essa questão do trono, né? Nós estudamos aí Apocalipse 4, Apocalipse 5, onde João ele teve acesso à sala do trono. E quando nós tratamos aqui do povo glorificado, da igreja, está diante do trono do Senhor, nós começamos a fazer certas conexões de peças aqui. As peças vão se encaixando. Quando nós entendemos as 2 casas, buscamos esse entendimento a cada dia, das solenidades bíblicas, nós começamos a entender com mais amplitude esse plano do Senhor. Em Apocalipse 15, que se Deus quiser vamos chegar lá também, né? Vamos chegar lá também, está escrito assim, que o João viu como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da grande tribulação, né? E o número do seu nome que estava junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E quando olhamos aqui o mar de vidro e conseguimos conectar com Ezequiel, não somente Ezequiel 1, mas se você avançar mais um pouco para Ezequiel 43, onde tem ali a inauguração do templo de Ezequiel e a glória do Senhor enche o templo, Ezequiel tem a mesma visão que ele teve no rio Quebar, onde está escrito aqui no capítulo 43 de Ezequiel, no verso 3, e o aspecto da visão que vi
era como da visão que eu tinha visto lá no início, né? No capítulo 1. Então, nós conseguimos fazer conexões, e essa passagem de Ezequiel do 40 ao 48, que é o maior desafio teológico de todos, nós conseguimos entender o propósito e o plano do Senhor, e como que é lindo a justiça do Senhor de alcançar e de cada um ter a sua devida recompensa. A sua devida recompensa. A gente vê cada um no seu lugar, as estrelas no céu no seu lugar, a areia da praia do mar no seu lugar, as nações nos seus lugares, e o Senhor tudo de uma maneira organizada. E nós conseguimos conectar esse mar de vidro de Apocalipse 15 com Apocalipse 7, que é esse povo lá no Ezequiel 43, na inauguração do templo. A referência que eu fiz aqui com relação a né, que não vai ter sede, não vai mais ter fome, nem ardor algum, né? As pessoas já passam tribulações hoje, né? Talvez aqui a gente está falando para alguém que esteja passando por dificuldade. Estamos falando por pessoas que talvez não passam dificuldades hoje, mas é só a gente olhar para o lado, a gente vê pessoas passando dificuldade, e a gente acabou falando um pouco de provação aqui, e o irmão Ricardo trouxe muito bem, que é importantíssimo que a gente saiba administrar esses pontos de provação, porque assim, eu penso que a provação, a palavra de Deus já diz, né, que a provação ela molda o caráter do homem, isso é fato, mas eu penso que a provação ela atinge no particular. Então assim, cada pessoa tem o seu momento de provação, e é exatamente nesse momento que nós precisamos entender o que aquela provação pode fazer na minha vida, na sua vida, entende? Eu já passei por pontos assim, de eu enxergar, puxa vida, isso está vindo da parte de Deus, é uma correção na minha vida da parte de Deus, e eu preciso mudar alguns tópicos se eu não quiser mais passar por isso. Muitas vezes as pessoas também passam provação por erros do passado, e faz parte, porque o que você planta, você vai colher, né? Mas existem provações que vêm oriundas do Evangelho, e são dessas que nós estamos pregando agora. E são provações que vão vir na vida do homem por defesa do Evangelho. E está chegando esse momento, eu acredito que para muitos esse momento já chegou, muitas pessoas estão já dando a sua vida por causa do Evangelho, independente do nível de conhecimento que tenha. Por defender o nome de Jesus, por defender a palavra de Deus, muitos são perseguidos. Às vezes a perseguição não é nem física, muitas vezes, e na maioria das vezes no momento, essa perseguição é uma perseguição, às vezes espiritual, intelectual, a respeito da palavra. Então o que acontece? Hoje, muitos aqui estamos negando muitas coisas para estarmos posicionados diante do altar. Estando posicionados, estando vestido, não estando nu, nós podemos ser aperfeiçoados para que as pessoas possam enxergar essa transparência em nós. Entende? Olha só que maravilha, né? E Jesus diz assim, ó: na verdade vos digo, Moisés não vos deu um pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Entende? Então essa é uma palavra de ânimo até para aqueles que têm esse problema, têm essa dificuldade. Primeiramente, confiança em Deus. Esses momentos difíceis vão passar, nem que seja na volta de Cristo, para dar a recompensa para aqueles que conseguem ser medido e ser contado diante desse altar, posicionados, fazendo a vontade de Deus, independente das adversidades. Esse é um ponto muito importante. O que nós precisamos hoje? É nos posicionar, sermos encontrados, sendo medido nesse santuário. E aí, a gente não precisa cruzar o mar para fazer uma pregação. O próprio vizinho que está do nosso lado, o nosso amigo, o nosso familiar, entende? Mas o principal que a gente quer trazer aqui, a principal pregação é a nossa vida, é a minha vida, estarmos vestidos, ser encontrado vestidos, ser encontrado como esse mar de cristal transparente,
em que as pessoas não tenham o que falar de mal da nossa vida, entende? Esse é o principal ponto, que a gente traz aqui. Eu vou trazer esse último verso para a gente acabar aqui, que diz lá em Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão consolados. Muitas vezes a gente se encontra injustiçado. Poxa vida, culpamos muitas vezes a Deus pela nossa situação. Por quê? Por perseguições. Mas a perseguição, meus irmãos, a gente não tem que entender como uma coisa maligna. Se a gente conseguir, como o irmão Ricardo trouxe aqui, entender a perseguição como uma provação para modificar o nosso caráter, a gente nunca, jamais vai ver isso como uma forma negativa. E sim como aperfeiçoamento para alcançar aquilo que será incorruptível. Esse é o ponto principal. Então, meus irmãos, a gente agradece a todos que estiveram aqui conosco. Se inscreva nos canais aqui, no canal Remanescente, canal ID, canal Vozes de Trombeta e no canal do irmão Igor, Vem o Teu Reino. Então, se inscrevam nos canais aqui e acompanhem nossos trabalhos aqui também, tá? Que Deus possa abençoar a cada um. Uma ótima noite. Pastor Pedro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, meu irmão. A casa é sua, você já sabe. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite.